Bom, no final da última aula a gente viu que a solução do problema de recorrência para B era dada por isso aqui, certo? A gente não tinha escolhido com a raiz que a gente ia fazer, né? A gente estava dizendo que nós íamos escolher alfa igual a maior raiz, que nesse caso aqui era igual a ni, tá certo? Mas a gente não fez ainda. A gente pode deixar a solução por enquanto assim, porque vai ser instrutivo para a gente, certo? O nosso A original era feito dessa forma, e nós vimos que A1 é igual a A3, que é igual a A5, que é igual a zero, certo? Então, só para relembrar, isso aqui é a série de recursão, a gente estava resolvendo esse problema aqui, que é a função de, né, a equação de Bessel modificada. Então, aqui é 1 sobre x, y' menos 1 mais i quadrado sobre x quadrado vezes y igual a zero. Né? E a gente viu que o ponto singular regular aqui é o nosso ponto x0 igual a zero. E aí a gente está procurando uma solução em forma de Frobenius para isso aqui, ou seja, nós queremos encontrar uma solução do tipo somatório de AN, x elevado a n mais alfa, né, de n de 0 até infinito. Tá certo? Bom, a gente encontrou essa série de recursão, a gente sabe que o A2m está relacionado com Bm dessa forma, os termos pares vão dar zero, os termos ímpares são zero, então a gente pode fazer o seguinte, meu y vai ser igual a soma de n igual a zero. Deixa eu pegar só, aqui eu estou fazendo n eu vou fazer o seguinte, m de 0 até infinito, e aqui vai ser assim, A2m, x elevado a 2m mais alfa, mais A2m mais 1, x elevado a 2m mais 1 mais alfa. Tá certo? Então eu fiz aquele mesmo truque que eu tinha feito na outra aula, de pegar minha soma infinita e separar em dois pedaços. Esse pedaço aqui vai ser o 0, o 2, né? 0, 2, 4, 6, assim por diante. E esse aqui, quando ele for 0, vai ser 1, depois 3, depois 5, depois 7, assim por diante. Então eu tenho todos os termos pares aqui, todos os termos ímpares. Eu fiz isso porque eu já sei que esse cara aqui é igual a zero. Na minha soma só vão ver esses termos agora, certo? Mas a gente sabe que A0 igual a B0, o B0 está aqui, os outros Bs, né, a gente já pode substituir aqui direto. Então vai ficar a soma assim, de m de 0 até infinito, aí vai ficar assim, A0, que multiplica x elevado a 2m mais alfa, dividido por 1 mais alfa menos ni sobre 2 fatorial crescente e 1 mais alfa mais ni sobre 2 fatorial crescente. Tá certo? Então, isso aqui é a solução da nossa função de Bessel, da nossa equação de Bessel modificada, né? Essa é uma solução, nesse caso aqui, se nós escolhermos alfa igual a ni. Certo? Se a gente escolhe alfa igual a ni, esse termo dá zero, dá fatorial crescente de 1, que é n fatorial. E aqui eu tenho outro pedacinho que vai ser 1 mais 2 alfa sobre 2, que é alfa, desculpa, 2 ni sobre 2, que é ni, então fica fatorial crescente de 1 mais ni, tá certo? Então a gente já tem uma das soluções aqui. Deixa eu pegar outro apagador. Tá ok? Eu tenho que escolher alfa igual a alfa 1, que é igual a ni. Tá certo? Bom, acontece que isso aqui dá pra gente uma solução. A gente tem uma constante livre, que é o nosso A0, tá certo?
E, naturalmente, a gente precisa de uma segunda solução para encontrar a solução completa do nosso problema. Ok? Então, a gente tem que ver quais são as situações que a gente pode encontrar uma segunda solução, né? O importante é lembrar que a série de Frobenius ela depende do seguinte. A gente tem essa expressão, esse é o polinômio indicial. Isso aqui vai ser igual a menos somatório de n igual a 0 até m menos 1 de p m menos n alfa mais n mais q m menos n a n. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma besteira. Não, esse aqui mesmo, certo? E a gente fez o seguinte, a gente usou o fato de que a gente começou com alfa 1, que é maior que alfa 2, no sentido, né, de que a parte real de alfa 1 é maior ou igual à parte real de alfa 2. Isso sendo verdade, a gente sabe que alfa 1 mais m nunca vai ser igual a alfa 2. Certo? Ou melhor, né? Para todo m maior ou igual a 1. Porque essa expressão aqui, ela é válida para m maior ou igual a 1, certo? Então, a gente garante que essa série está bem definida porque a gente consegue encontrar o termo de recursão, certo? Agora, se eu tiver, por exemplo, o meu alfa 2 igual a alfa 1 mais uma certa constante j aqui, certo? Se eu começar em alfa 2, usar a raiz alfa 2 aqui, vou ter alfa 2 mais 1, mais 2, mais 3, e uma hora vai ser, desculpa. Né? Se eu começo agora com a segunda raiz, eu vou ter alfa 2 mais 1, alfa 2 mais 2, até chegar ao alfa 2 mais j. Quando chegar no alfa 2 mais j, eu vou ter um termo que vai ser assim. Π alfa 2 mais j a j. E isso aqui vai ser igual a esse pedaço aqui. N de 0 até j, P j menos n, alfa mais n, aqui é alfa 2, certo? Mais q m menos n a n. Tá certo? Então veja, se isso acontece para o meu alfa 2, nessa circunstância aqui, então eu tenho um problema, porque aí esse cara aqui dá 0, né? E pode acontecer o seguinte, pode acontecer que o lado direito também seja 0, por sorte, esses coeficientes aqui se combinam para não dar 0, mas pode dizer que o lado direito não seja 0. Se o lado direito não é 0, eu não consigo mais resolver o meu problema de recorrência, porque esses A que vão aparecer aqui são os A menores que J, a N menor que J. E eles já foram determinados pela relação de recorrência que eu fui obtendo antes. Então estão todos determinados. Quando eu chegar aqui, eu não consigo mais fazer nenhuma determinação para zerar o lado direito. Certo? Então a gente vai ter que procurar uma solução diferente. E a outra possibilidade é quando o meu alfa 1 é igual a alfa 2. Isso também não é um problema para a gente, porque a raiz fica repetida. Quando a raiz é repetida, a gente também não sabe como fazer. Certo? Então vamos fazer o seguinte. Quando a raiz é repetida, o nosso polinômio indicial de alfa, ele vai ser assim. Alfa menos alfa 1, né? Alfa menos alfa 2. Só que a raiz é repetida, então alfa 1 igual a alfa 2, eu tenho o seguinte, alfa menos alfa 2, alfa 1 ao quadrado. Tá certo? E por que isso aqui é importante? Porque a gente pode ver o que acontece se nós pegarmos a nossa solução, igual a esse caso aqui, e antes de escolher alfa, quanto que fica
o operador diferencial original aplicado nessa solução aqui. Nessa solução não, nessa série aqui, antes de escolher a alfa igual a uma raiz ou outra. Né? A gente tem que estudar o que aparece no lado direito. A gente sabe que tem que aparecer no lado direito alguma coisa que vai para zero quando isso aqui acontece. Porque senão não seria uma solução, tá certo? Então vamos ver isso. Ok. Então vamos lá. Quando eu aplicar o meu operador dp, né, no meu y, só que agora o meu y como função de alfa e x. Eu não escolhi o meu alfa como uma raiz ainda, certo? Como é que vai ficar isso aqui? Né? Vamos lá. A gente vai ter o seguinte. O meu y vai ser igual àquela soma de 0 até infinito de an x menos x0 elevado a n mais alfa. Tá certo? Quando a gente encontrou os termos da série, a gente encontrou o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui embaixo a equação que nós encontramos. A gente encontrou π alfa mais m am mais somatório de n igual a 0 até m menos 1 de p m menos n alfa mais n mais q m menos n a n. Certo? Isso aqui que nós encontramos foi justamente... deixa eu fazer isso. A gente encontrou esse cara aqui, somatório de n 0 até infinito, né? Vezes... Deixa eu escrever de novo. A gente encontrou que dp de y de alfa e x vai ser igual a soma sobre m de 0 até infinito. E a gente fez o seguinte, aqui ficou π alfa mais m a m mais soma sobre n de 0 até m menos 1 de p m menos n alfa mais n mais q m menos n a n, tá certo? Isso tudo aqui, eu não apaguei de propósito isso aqui porque eu quero mostrar uma coisa depois. Isso aqui tudo, x menos x0 elevado a n, tá certo? Ou seja, a gente fez toda aquela brincadeira de rebalancear os somatórios para a gente poder organizar a nossa somatória dessa forma. A gente tirou a soma que era de 0 até m, aí eu tirei o termo de m para juntar com esse termo aqui, tá certo? Quando m é igual a 0, esse termo aqui é igual a 0. Então, quando m é igual a 0, eu tenho a seguinte equação. Eu tenho alfa a 0 igual a 0, tá certo? E a gente fez a escolha lá atrás de escolher o alfa como sendo uma raiz desse polinômio para satisfazer essa primeira equação. Mas, se eu encontrei a série de recursão que satisfaz isso aqui para todos os n's maiores que 0, mas não escolhi o meu alfa igual a uma das raízes, então todos os termos da soma vão dar 0, exceto o primeiro. Tá certo? Aqui é mais alfa, menos 2. Isso aqui está claro? É um truque que eu estou fazendo. Eu encontrei essa reorganização do meu somatório, tá certo? E eu fiz a seguinte consideração. Para eu ter o primeiro termo igual a 0,
Basta eu escolher o meu alfa igual a uma das raízes desse polinômio, e aí esse primeiro termo é zero. Certo? E aí os próximos termos, ou seja, o A1 eu resolvi em termos do A0, o A2 em termos do A1 e A0, e assim por diante. Eu fui resolvendo todos os outros recursivamente. Mas eles foram todos satisfazendo essa equação aqui, eu fui resolvendo essa equação, que foi por isso que eu encontrei, né, esses termos aqui, essas séries de símbolos de Pockhammer, eles vêm justamente de resolver a série de recursão, tá certo? Então, se eu resolvo todas as séries de recursão, mas eu não faço nenhuma imposição sobre isso aqui, essa minha equação ela vai dar isso aqui igual ao quê? Π alfa vezes A0 vezes x menos x0 elevado a m mais, aqui é alfa menos 2. Tá certo? Então você vê aqui, ó, o meu operador aqui ele fica diferente de zero quando o meu alfa é arbitrário. Mas naturalmente ele é proporcional ao próprio polinômio. Tá certo? E por que isso aqui é importante pra gente? Porque quando a raiz é repetida, quando você tem duas raízes, nessa situação aqui, ó, como é que você pode zerar o lado direito? Ou se você colocar o alfa igual a alfa 1, isso te dá uma possibilidade, ou se você colocar o alfa igual a alfa 2. São duas possibilidades de você colocar o lado direito igual a zero. Mas quando a raiz é repetida, como é que você pode botar o lado direito igual a zero? Você pode botar alfa igual a alfa 1 e dá zero. Mas qual outra coisa que você pode fazer? Você pode derivar em relação a alfa e depois tomar alfa igual a zero. Alfa igual a alfa 1. Se eu derivar em relação a alfa, isso aqui vai ficar 2 vezes alfa menos alfa 1. Caiu 2 aqui. Só que isso também vai para zero quando o meu alfa vai para alfa 1. Então, quando minha raiz é repetida, o que eu preciso fazer? Eu calculo a minha solução, essa aqui. O lado direito fica assim. Minha equação diferencial não dá zero, né, do lado direito, ele dá esse termo aqui. Só que ao invés de eu simplesmente tomar o meu alfa igual a uma das raízes, como a raiz é repetida, eu vou derivar essa expressão toda em relação a alfa e tomar alfa igual a alfa 1. Tá certo? Então, por isso que é importante você conhecer a sua solução como função arbitrária de alfa. Tá certo? Porque é isso que vai permitir a gente calcular a nossa segunda solução. Certo? Então, vamos fazer isso. Deixa eu apagar tudo agora e voltar dali. Ou seja, quando a gente calcular isso aqui, vai ter assim, ó, dp, y de alfa e x, isso aqui vai ser igual a π de alfa, x menos x0, elevado a alfa menos 2. Ok? Agora, se eu derivar dos dois lados em relação a alfa e fizer a suposição que a minha derivada em relação a alfa comuta com as derivadas em relação a x, ou seja, eu estou fazendo que essa coisa seja suave em alfa e em x, como é que fica? Vai ficar assim. dp de dy de alfa, que eu vou calcular em alfa 1 e x, vai ser igual a dπ de alfa, calculado em alfa 1, vezes x menos x0, elevado a alfa 1 menos 2, mais π de alfa 1. E como é que eu calculo a derivada desse negócio aqui? Eu escrevo isso aqui como exponencial do log dessa expressão. Vai ficar exponencial de alfa 1 menos 2 log desse cara aqui,
quando eu calcular a derivada, cai o log. Então vai ficar assim, logaritmo natural de x menos x0. Deixa eu ver se eu não estou fazendo besteira. Não. Né? X menos x0 elevado a alfa 1 menos 2. Mas aqui, isso é zero, porque alfa 1 é uma raiz. Certo? E aqui, como a raiz é repetida, a derivada do π em relação a alfa, calculada em alfa 1, também é zero. Né? Porque esse cara é zero quando alfa é igual a alfa 1, mas a derivada desse cara, calculada em alfa igual a alfa 1, também é zero. Tá certo? Então agora o lado direito da minha equação fica zero. Tá certo? Só ver. Tá? Então a gente já resolveu o caso, uma solução, tá certo? Quando alfa 2 é sempre diferente de alfa, quando alfa 1 é sempre diferente de alfa 2 mais j, a gente tem uma segunda solução em termos de Frobenius, tá certo? Então, só para organizar um pouco aqui a bagunça, a gente tem o seguinte. Caso 1. Alfa 1 é diferente de alfa 2 e alfa 1 é diferente de alfa 2 mais j. Certo? Esse caso aqui, o nosso alfa 2 mais j, como eu discuti anteriormente, nunca vai ser igual a alfa 1, nunca vai ser uma segunda raiz, e eu consigo encontrar uma segunda solução em termos de série de Frobenius. Então, duas soluções em série de Frobenius. Certo? Então, o caso 1 está resolvido, como a gente tinha acabado de discutir. Certo? A gente viu aqui agora o caso 2. Certo? O caso 2, ele é quando alfa menos alfa 1 menos alfa 2 é igual a um certo número inteiro, né, pertencente aqui aos naturais. Tá certo? A gente sabe que alfa 1 é maior que alfa 2, por isso que essa subtração tem que ser números naturais. Okay? Aí, nesse caso, a gente tem um caso 2A, que é o caso em que alfa 1 igual a alfa 2. Deixa eu apagar aqui, a gente já sabe que esse negócio aqui é igual a zero. Tá certo? Então, nesse caso, uma solução em série de Frobenius e uma solução da forma dy de alfa calculado em alfa 1 de x. Então, é uma solução com a série de Frobenius para alfa 1, tá certo? E uma solução em que eu pego essa anterior que eu tinha, calculo a derivada em relação a alfa, tomo ela em alfa 1. E eu acabei de provar que isso é uma solução também. Então, eu tenho duas soluções para o caso 1 e tenho duas soluções para o caso 2. Tá certo? Para o caso 2A, em que esse número aqui é igual a zero. Certo? Bom,
Ok. Então, agora a gente vai ver as outras duas opções, tá certo? Então, no caso 2A, esses caras são iguais. Agora eu tenho o caso 2B, tá certo? Ou seja, N é maior que zero. Ou seja, a diferença entre as raízes é maior que zero, certo? E aí eu vou ter os seguintes dois outros subcasos, certo? Eu vou ter o subcaso I, que vai ser o subcaso onde π alfa 2 mais J vezes AJ. Aqui eu estou falando N, então vou botar N maiúsculo aqui. AN. Né? A gente sabe que esse cara aqui vai ser zero. Mas existe a situação onde esse cara aqui é diferente de zero. Isso aqui é diferente de zero. Tá certo? Então, quando esses dois são diferentes de zero, eu já nem posso usar essa solução aqui, porque eu vou encontrar uma coisa indeterminada. Eu vou encontrar tipo 0 igual a 1 aqui. Né? E isso é um problema. E eu tenho a seguinte situação, que é a situação 2BII, tá certo? Que é quando esse cara aqui vai para zero, mas por alguma razão esses coeficientes aqui conspiram para dar zero também. Então é a situação onde aqui P n menos n, alfa mais n, Q n menos n, a n. Esse também é zero. Tá certo? E agora a gente tem que discutir como resolver o caso 2BI e 2BII. Então a gente já sabe o caso 1, a gente já sabe o caso 2A, e agora a gente precisa resolver os problemas do caso 2B. Tá certo? Bom, esse caso aqui, que é o caso 2BII, o que está acontecendo? Eu vou resolvendo minha série de recorrência, né? Então eu resolvi o A2 em termos A0 e A1, A3 e assim por diante, vou resolvendo. Quando eu chego no AN, eu vou encontrar uma coisa que multiplica a N, mais uma coisa 0 vezes a N, e vou obter 0 aqui. Mas isso é uma equação que está correta, 0 igual a 0. Certo? Se eu chegar no próximo cara, vai ser alfa 2 mais N mais 1, que vai ser diferente de 0, e agora eu posso continuar resolvendo minha recorrência em termos do AN, que se tornou arbitrário. Tá certo? Então eu continuo encontrando uma segunda série de Frobenius. Tá certo? Igualzinha a que eu tinha encontrado para a raiz maior. Deixa eu fazer isso de uma forma um pouco mais clara. Deixa eu ver se eu fiz aqui. Tá. Isso eu já mostrei. Eu vou falar isso daqui a pouco. Tá, deixa eu escrever aqui para ficar mais claro então. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter π alfa A0 igual a 0. Essa é a primeira equação para resolver. E aí eu já resolvi ela usando o alfa 1 aqui, justamente porque a gente tem que π de alfa 1 igual a 0, tá certo? Aí eu resolvi minha série de recorrência
e eu vou encontrar quem são todos os alfa, todos os AN, como função de A0. Certo? E isso aqui me dá a minha solução. Agora vamos ver o que acontece quando a gente tentar pegar a nossa segunda raiz para resolver o problema e a gente tiver essa situação aqui, 2b e i. Bom, agora a gente vai começar com o π alfa 2a. Para não confundir, eu vou chamar o coeficiente da segunda solução de c, tá bom? Só para não ficar confuso. Então, vai ficar c0 igual a 0, é a minha primeira equação. Está resolvida justamente porque π de alfa 2 é igual a 0, porque alfa 2 é uma segunda raiz, tá certo? E aí agora eu vou resolver a minha série. Eu vou ter o seguinte, eu vou ter alfa 2 mais m, cm vai ser igual a somatório de n igual a 0 até m menos 1 de p m menos n, isso, alfa mais n, mais q m menos n cm, certo? Oi? Isso. Obrigado. E eu posso ir resolvendo isso aqui numa boa, né? Ou seja, eu vou encontrar quem é o meu Cm em termos do C0. Né? Ou melhor, proporcional aqui. Proporcional a C0. Certo? Só que acontece o seguinte, quando eu chegar no N maiúsculo, eu vou ter assim, π de alfa 2 mais N maiúsculo, tá certo? Vezes Cn é igual à soma de N de 0 até infinito, menos a soma de N até infinito de Pn menos N, alfa mais N, mais Q M menos N, Cn. Tá certo? Agora aqui, esse cara aqui, por definição, é alfa 1. E a gente sabe que isso aqui é 0. Certo? E aqui, a gente também diz que isso aqui é 0. Tá certo? Porque é a hipótese do caso 2b e i. É a hipótese em que os dois lados dão 0 simultaneamente, por sorte. Ok? Então, o que vai acontecer daqui para frente? Daqui para frente eu vou ter a seguinte situação. π alfa 2 mais n mais m, c n mais m vai ser igual à soma de n de 0, aqui está errado, aqui é n menos 1, tá certo? N menos 1, peraí, tá certo, tá? E aqui n mais m menos 1, ok? De p n mais m menos n, alfa mais n, mais q n mais m menos n, c nzinho. Tá certo? Até aqui tudo bem? Eu estou pegando o que acontece da série daqui para frente. Então você pode pensar que isso aqui é uma série de frobênios igual você tinha antes. Esses coeficientes aqui, quando o seu m for igual ou maior que 1, nunca mais vai ser 0, porque aí já passou pela alfa 1, porque a gente sabe que isso aqui é alfa 1. Por definição, alfa 1 é a maior raiz. Está resolvido. Então eu posso sempre dividir aqui e encontrar todo mundo em termos do Cn maiúsculo. Tá certo?
que vai te dar, novamente, um outro tipo de relação de recorrência, certo? Vamos dar uma olhada nisso. Aqui vai ficar assim, π, alfa 1 mais m de Maria, c, nzão mais nzinho, ok? É igual. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero sumir com esse nzão daqui, certo? Como é que eu faço isso? Peraí. Eu quero o seguinte, eu quero que nzão menos nzinho seja k. Certo? Então, quando n for 0, k igual a n, isso. Tá? Então aqui, tem um menos aqui, menos, soma, vai ficar assim. O que acontece quando o meu nzinho é igual a 0? O meu k é igual a nzão. Tá certo? Né? Eu quero que... Não. Tá. Eu quero que nzão menos n seja menos k. Tá certo? E só porque eu quero que... Eu quero ter a mesma coisa aqui. Eu quero ter tipo uma coisa m menos n aqui. Tá? Porque eu quero ter o mesmo tipo de índice que eu estou aparecendo aqui. Eu quero que apareça aqui também. Para corrigir essas duas coisas, tá certo? E aqui é alfa 2. Deixa eu ver, isso. Alfa 2. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa de dizer que K é igual a N menos Nzão. Certo? Joga para cá, isso. Tá? Então, quando esse cara aqui for 0... Certo isso? Ou eu estou errando o sinal? É isso mesmo. Deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. Nzão. E quando o meu nzinho for igual a... Vai ficar assim. K. Quando for nzão mais m menos 1 menos nzão, vai dar m menos 1. Tá, isso mesmo, então. Espera aí que eu acho que estou fazendo alguma coisa errada. É isso mesmo. E aqui fica n menos 1. Tá. Não estou fazendo nada errado, não. Certo? E aqui vai ficar assim. P, n menos n. Aqui vai ficar m menos k. Aqui vai ficar alfa 2 mais n menos k. Tá certo? Alfa 2 mais n menos k, mais, né? Não. Por que eu apaguei, né? Alfa 2 mais n menos k. Isso. Ok? Aqui vai ser q. Esse cara vai em k mais n. Deixa eu escrever aqui de novo. N é igual a K mais N. Quando N for igual a 0, isso, tá certo, isso mesmo. N igual a K mais N, tá? É essa troca que eu estou fazendo aqui embaixo. Então aqui vai ficar N menos K, tá certo? E aqui vai ficar C, né? N igual a
N mais K. Certo? Então veja, aqui já apareceu alfa 1 na nossa brincadeira. Está começando a aparecer a outra série, a série anterior que a gente tinha. Né? Só a gente precisa tomar cuidado com esse negócio aqui. Então, acontece que a gente sabe o seguinte, ó, a gente sabe que soma de n igual a 0 até n menos 1 de p n menos n alfa 2 mais n, tá certo? Que é a série que a gente tinha antes, mais que n menos n, isso aqui, c n, isso aqui a gente sabe que é igual a 0. Se a gente fizer a mesma brincadeira do n e k mais n, então a gente vai fazer o seguinte, quando o nosso n for 0, o k vai ser menos n, então é k de menos n, tá certo? E isso aqui vai somar até quando o meu nzinho for nzão menos 1. Nzão menos 1, k igual a 1. K igual a... é 1 menos 1. Quando o meu nzinho for nzão menos 1, isso vai dar menos 1. Tá certo? E aqui eu vou ter o seguinte, esse cara vai ser P menos K, isso, alfa 1 mais K mais Q menos K, tá certo? E aqui C K menos N igual a 0, tá certo? Então você vê o que está acontecendo aqui é o seguinte, você pode tentar subtrair esse termo do que está acontecendo aqui, tá certo? Só que você não vai conseguir extrair totalmente. Você vai conseguir simplificar um pouco esse lado aqui, mas ele não fica igual ao que você tinha antes. Tá certo? Então, na verdade, o que você está mostrando aqui é que você vai ter uma outra série de Frobenius aparecendo aqui. Ok? E essa outra série de Frobenius, depois a gente vai mostrar que ela é linearmente dependente calculando o Wronskiano, mas aqui é só para dar uma noção de que ela vai te dar uma coisa nova. Tá certo? Beleza. Então, só para ilustrar o primeiro caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente tinha y, duas linhas, mais y' sobre x, menos 1 menos ni mais ni quadrado sobre x quadrado, y igual a 0, tá certo? E nós encontramos a nossa solução assim, ó, de alfa e x, ok? E esse cara vai ficar assim, somatório de m que eu botei igual a 0 até infinito, de a 0, x elevado a 2n mais alfa, dividido por 1 mais alfa menos ni sobre 2, 1 mais alfa mais ni sobre 2, fatorial crescente m, fatorial crescente m. Então, essa equação é interessante porque a gente pode escolher o nosso ni à vontade e encontrar exemplos de várias situações, certo? Então, digamos que primeiro o nosso ni seja igual ao número
a um número real, né? Mas que ni não é um número inteiro, não é um número racional, certo? É um número irracional qualquer. Então, nesse caso, ni e menos ni nunca vão diferir por um inteiro. Não, estou falando besteira. Né? Porque se eu pegar a diferença das raízes, a raiz maior menos a raiz menor, isso aqui é 2ni, tá certo? Então, se ni é irracional, 2ni é sempre irracional. Tá certo? Então, se o nosso ni é irracional, então a diferença das raízes é sempre irracional também. Então, não cai em nenhum dos casos. Esse cara aqui é o caso 1. Eu vou ter o meu y como função de ni e x, e eu vou ter y menos ni e x. Tá certo? Então eu vou ter duas soluções da função, duas funções de Bessel irracional, duas funções de Bessel, uma de ordem ni, outra de ordem menos ni. Você vê que quando eu substituir ni aqui, ó, esse termo ele vai ter um x elevado a um número irracional. Quando você se aproxima de zero, esse negócio vai para zero. Mas como o número é irracional, essa função não é mais analítica em zero. Na hora que ele se aproximar de zero, ela vai se aproximar de zero de forma que a derivada, alguma derivada dela vai explodir. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu tenho x elevado a um número irracional, quando eu for calculando a derivada, eu vou sempre subtraindo um número aqui, j. Tá certo? Como esse número é irracional, essa subtração nunca vai ser zero. Esse expoente aqui nunca vai ser zero. E como nunca é zero, uma hora ele vai ficar negativo, quando eu for derivando. A hora que ele ficar negativo e eu tomar essa função em zero, esse negócio vai explodir. Então você vê que uma solução em torno de um ponto singular regular, a solução não é regular. Tá? A solução, ela diverge. Ou alguma derivada dela, ou ela própria. Né? Por exemplo, se você pegar a solução de menos ni, isso vai ser x elevado a menos ni. Vai ser x elevado a uma potência negativa. Quando se aproximar de zero, esse negócio explode. Tá certo? Então, por mais que essa ferramenta seja muito poderosa, ela ainda dá para a gente funções como soluções que podem ter ou não características irregulares em torno do ponto singular regular. Tá certo? E grande parte das coisas que a gente faz na física é fazer escolhas geométricas para nos livrar desse tipo de singularidade aqui. É quando a gente se livra dessas singularidades aí que a gente encontra as quantizações, né, as várias características interessantes geométricas dentro do nosso problema. Tá certo? Beleza, então esse caso 1 é o caso fácil, tá certo? Então vamos ver os caso 2. No caso 2, ou no I maiúsculo aqui, você tem α1 igual a α2. Certo? Isso, no ponto singular regular, a solução pode ser irregular, no sentido de que a solução pode ser uma função não analítica no ponto, que não pode ter não pode ser corrigida por um simples multiplicar de um polinômio de ordem inteira. Tá certo? No caso 2, é aquele caso que a gente tem o 2A, que é o caso que α1 igual a α2. No nosso exemplo aqui, o caso das raízes repetidas é quando o seu ni é igual a zero. Né? Vamos pegar a equação de Bessel modificada, de ordem zero. A gente já fez tudo, está pronto. A gente pode escolher esse ni à vontade. A gente escolheu ele igual a zero. A gente sabe que agora o nosso polinômio inicial é assim, ó. Ele era alfa menos ni, alfa mais ni, só que ni é igual a zero, então ele é alfa quadrado. Nosso polinômio inicial.
tem duas raízes repetidas em 0. 0 e 0 são as duas raízes. Tá certo? Mas, bom, a gente pode agora escrever nossa solução nesse caso. Ela está aqui bonitinha, ó. Vamos lá. Y de alfa e x. Eu não escolhi alfa ainda de propósito. Eu escolhi a ordem da equação. Né? Quando eu faço isso, eu encontro o seguinte. Isso aqui dá soma de 0 até infinito. A 0, x elevado a 2m. Aí você fala, bom, parece que eu estou tendo uma solução regular, porque agora como... Ah, não. O alfa ainda... Eu vou tomar ele igual a 0 depois, mas vamos lá com calma. Aqui vai ficar assim. Fatorial crescente de 1 mais alfa sobre 2. Fatorial crescente. 1 mais alfa sobre 2, fatorial crescente de novo. Tá certo? Aí você fala, bom, se eu escolher o meu alfa igual a 0, eu tenho uma solução, né? Que é a primeira solução do caso 2A, tá? Que é isso aqui. 0, porque coincide com uma das raízes, x, e a minha solução está aqui bonitinha, ó. A 0, soma de m de 0 até infinito, x 2m, dividido, mas quando isso aqui é 0, é fatorial crescente de 1. Isso, fatorial crescente de 1, que é o fatorial. Então fica assim, ó, n fatorial, desculpa, m fatorial, m fatorial. É tipo uma exponencial engraçada, porque tem 2 fatoriais aqui embaixo. Tá? Essa aqui é a função de Bessel modificada de ordem n igual a 0. Então isso aqui é uma solução do nosso problema. Isso aqui resolve a nossa equação diferencial. Beleza? E essa solução é comportada em 0. Então você vê que o ponto singular regular, ele pode ter soluções bem comportadas. Eu acabei de mostrar que eu tenho uma. Agora, como é que é a nossa segunda solução? É a derivada dessa solução em relação a alfa, né? Tomado alfa igual a 0. Então vamos lá. Bom, então, del y, del alfa, de alfa e x. Quem é isso aqui? Bom, vamos primeiro atuar a derivada onde é fácil, tá certo? Então, como é que dá a derivada desse negócio aqui? Né? Como é que é a derivada de x elevado a alfa? É log de x, vezes x elevado a alfa. Né? Não sei se isso está claro para você, mas deixa eu fazer aqui rapidinho. d alfa de x elevado a alfa é igual a d de alfa exponencial do logaritmo de x elevado a alfa, que é igual a d de alfa de exponencial de alfa logaritmo natural de x. Mas derivada de exponencial de alfa vezes qualquer coisa é qualquer coisa caindo. Então isso aqui vai ficar logaritmo natural de x vezes exponencial de alfa logaritmo natural de x. Mas quando tomar alfa igual a 0, né? Se eu tomar alfa igual a 0 aqui, tem que tomar alfa igual a 0, alfa igual a 0, alfa igual a 0. Isso aqui vai ser simplesmente logaritmo natural de x. Tá certo? Então, olha o que acontece. Quando eu faço isso, eu vou encontrar que del y, del alfa de 0 e x vai ser igual. Veja, quando eu faço isso, eu vou ter essa derivada que vai atuar aqui no x elevado a alfa, né? Só que ela vai ser igual para todo mundo. Então vai ficar assim, ó. Logaritmo natural de x a 0 vezes aquela mesma coisa que eu tinha ali, ó. M de 0 até infinito. Esse negócio aqui, ó. X 2m dividido por m fatorial, m fatorial. Tá certo? Então, a surpresa é que a segunda solução já tem um problema.
Você vê que nesse primeiro pedaço da minha segunda solução eu já tenho um termo que é log de x. Esse termo é divergente em zero. Né? Log de zero vai para infinito, menos infinito. Então, a minha segunda solução ela já tem pelo menos um pedaço divergente. O segundo pedaço da minha solução vai envolver derivadas desse cara aqui. Ó. Derivadas desse cara vai estar associado a coisas assim. Ó. Derivada d alfa de... Lembra, aquele fatorial crescente é assim. 1 mais alfa sobre 2, 2 mais alfa sobre 2. Tá certo? Toda vez que você derivar em relação a alfa, vai ser a derivada desse vezes o resto, derivada desse vezes o resto, vai ter uma série de Leibniz, vai ter uma regra de Leibniz generalizada aqui. Vai ficar complicado. Essas funções aqui são todas catalogadas já, tá certo? A gente não precisa entrar no detalhe delas. Mas o importante é que no fim, isso vai ser uma combinação de números, tá certo? Não vai ter nada muito especial acontecendo aqui. Isso não muda em nada o comportamento do x, tá certo? O comportamento do x vai continuar assim, tá certo? Mas agora com coeficientes mais complicados. Mas, como o comportamento de x é x elevado a 2m, eu vou ter esse segundo pedaço aqui, que vai ser assim, mais A0, né, que multiplica somatório de m igual a 0 a infinito, x elevado a 2m, vezes dd alfa, dessa coisa complicada, 1 mais alfa sobre 2 fatorial crescente ao quadrado, tomado em alfa igual a 0. Tá certo? Mas o ponto que eu quero trazer para você é o seguinte. Esse termo aqui vai ser uma combinação complicada de números, são umas séries harmônicas, umas coisas que aparecem aqui, mas são só números que vão me dar uma nova série de potência, mas que quando me aproximo de zero, ela se aproxima de zero de uma forma comportada. Então esse pedaço aqui não diverge quando x vai para zero, mas esse aqui diverge. E como esse não diverge, você não tem nenhuma esperança que esse se compense com esse cara aqui. Tá certo? Você poderia falar, não, esse não tem divergência, porque a maneira que esse aqui diverge compensa a maneira que esse aqui diverge. Mas isso não é verdade. Tá certo? Então esse cara aqui é um exemplo concreto do caso 2, do caso 2A. Certo? É esse aqui. Ok? Maravilha. Agora vamos ver se a gente consegue um exemplo concreto do que acontece no caso 2B. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos lá. Tá claro o que está acontecendo aqui? Você vê que é mais delicado encontrar essa solução aqui, tá certo? Numa prova, eu vou pedir para vocês chegarem até aqui, mas não vou pedir para vocês trabalharem esses termos porque eles são complicadinhos. Vão dar em termos de funções especiais ainda mais complicados que vocês não aprenderam, tá? Então eu não vou exigir que vocês conheçam essas funções aí. Mas se vocês chegarem aqui, vocês já chegaram na segunda solução para mim, certo? Maravilha. Agora vamos ver outra situação, ou seja, vamos dizer agora que o meu ni seja igual a um número natural. Nosso ni aqui pode ser igual a 5, 10, 15, qualquer coisa do tipo. Vamos ver o que acontece com as nossas soluções, tá certo? Então vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Cadê você? Aqui. Então eu tinha π alfa mais n, a n é igual a menos 1, menos somatório de m de 0 até m menos 1, e aqui eu tenho o P0, o P m menos n,
alfa mais n, e aqui eu tenho mais o nosso Q n menos n, certo? Aí. E aí, o que a gente tinha descoberto aqui é o seguinte, que o menor índice que eu atinjo aqui é quando o meu n está máximo, né? Mas quando o meu n está m-1, esse cara é igual a P1. Mas a gente tinha descoberto, né, que P0 é igual a 1 e Pn maior que 1 é igual a 0. Certo? Então a gente tinha já descoberto que esse termo aqui não contribui. Tá certo? E a gente tinha descoberto da mesma forma que o nosso Q0 igual a 1 e o nosso Q2 igual a menos 1. Lembra? Foi a dúvida que você tirou na outra aula. E aqui todos os meus QNs diferentes de 2 são 0. Certo? Então a gente tinha escolhido aqui uma situação onde M é igual a M menos N igual a 2, tá certo? E a gente encontrou, né, o seguinte, π alfa mais M, deixa eu ver se está certinho, tá? Vai ser igual a esse menos 1 com esse menos 1 dá 1, e a gente vai encontrar que isso acontece quando a M igual a A, aí você vai botar o N igual a M menos 2, M menos 2. Tá certo? Até aqui tudo bem? É isso que a gente já tinha feito na aula passada. Tá? E aí lembra, a gente trocou M para M mais 2, para encontrar os termos aqui. A gente tem que o A1 tem que ser 0, tá certo? E assim por diante. Beleza. Agora vamos ver o que acontece quando o nosso polinômio inicial é do tipo alfa é igual a alfa menos ni e alfa mais ni, tá certo? Só que esse cara aqui é um número inteiro, certo? Bom, a minha maior raiz é o n, é o ni positivo, né? Que a gente já tem uma série de frobenius lá, que é aquela que a gente tem sempre, certo? Agora a minha outra série vai ser assim, ó, vai ser alfa mais n menos ni, tá certo? Vezes alfa mais n mais ni a m igual a m menos 2. Tá certo? Agora vamos lá. Vamos dizer que eu escolhi, só por título de ilustração, o meu ni igual a 5. Então vou ter assim, ó, alfa mais m menos 5, tá certo? E alfa mais m mais 5, certo? Então a gente sabe que a maior raiz é 5, se a gente escolher ela, vai ficar assim, m, que multiplica, isso, a maior raiz está resolvida. Agora, se eu começar com a minha menor raiz, ou seja, alfa igual a menos 5, né? Lembra, o meu alfa vai ser igual a mais ou menos ni. São as duas raízes, né? O que eu já escrevi aqui, ó. Alfa igual a mais ou menos ni, as raízes, tá? Então a gente sabe que se a gente começar com a maior raiz, a gente tem uma série de frobenius bem comportada. Se a gente começar com a menor raiz, a gente vai ter um problema. E a gente quer descobrir justamente o que vai acontecer na hora desse problema para saber qual é o caso que nós estamos. Tá bom? Então eu vou escolher o meu alfa igual a minha menor raiz. Tá certo? Então vai ficar assim, ó. Menos 5 mais m menos 5. Tá certo? E aqui vai ser menos 5 mais 5. Vai ser só n. A n. Igual a n menos 2. Certo? Bom. O que vai acontecer aqui? É que aqui eu vou ter m menos 10
vezes m, AM vai ser igual a AM menos 2. Então, isso aqui está dizendo o que para a gente? Está dizendo que quando o meu M for igual a 1, funciona, a 2, a 3, a 4, a 5. O problema é que quando o meu M for igual a 10, vai ficar 10 menos 10 vezes 10 a 10. E aqui vai ser A8. Tá certo? Só que esse lado vai para 0. E esse não. Então eu estou naquele caso. Esse é o caso. Esses casos são tão complicados. Esse é o caso 2BI. Tá certo? Esse é o caso 2BI. Então a gente não sabe como resolver o problema aqui. Ok? Você poderia pensar que qualquer outro número inteiro aqui pudesse resolver o problema. Né? Você fala o seguinte, se eu tenho um número inteiro aqui, eu posso escolher uma coisa para relacionar o meu AM com o AM ímpar, porque eu sei que todos os AM ímpares são 0, e aí eu teria o caso bom. Mas não dá, né? Não dá porque toda vez que você botar aqui a mesma raiz daqui, vai ficar 2 vezes o número inteiro. E 2 vezes o número inteiro é sempre número par. Então, o M que zera é sempre um M par. E o M par está sempre relacionado com o M par. Então, você está ralado. Quando a ordem da sua equação for um número natural, você vai ter sempre que cair no caso BI, que é aquele caso mais complicado que nós não conhecemos a fórmula ainda. Tá certo? Porém, existe uma outra forma de eu ter a diferença das raízes também em número real, né? Porque eu sei que α1 menos α2 tem que ser um número real. Tem que ser um número inteiro, desculpa. Então, esses caras, eles podem ser semi-inteiros. Né? No nosso caso, a gente tem que essas raízes são iguais. Isso. Então, por exemplo, se esse cara aqui for 5 meios, e essa outra raiz for 5 meios, a diferença é 0, né? Deixa eu pegar um pouquinho. Não, desculpa, é porque é a maior raiz menos a menor raiz, né? Menos α2. E esse cara aqui tem que ser um número inteiro. Tá certo? Um número natural. No nosso caso, as raízes são ni e menos ni. Tá certo? Só que aí o que acontece, que eu estou mostrando, é que 2 ni tem que ser um número natural. Só que existe, não só números inteiros satisfazem essa equação. Eu posso ter semi-inteiros aqui também. O meu ni pode ser meio, 3 meios, 5 meios. Qualquer número semi-inteiro, ou seja, um inteiro dividido por 2, também satisfaz isso aqui. Tá certo? Então, essa diferença das raízes ser igual a um número inteiro aceita uma outra classe de problemas. Então, vamos pegar o caso mais simples, né? Vamos repetir isso aqui que a gente estava fazendo. E vamos pegar agora a circunstância em que o meu alfa é igual a 3 meios. Então, eu tenho aqui, o meu ni é 3 meios, né? Eu tenho alfa mais m menos 3 meios. E aqui eu tenho alfa mais m mais 3 meios. Né? AM igual a AM menos 2. Tá certo? Bom, agora, se eu escolho a maior raiz, esse termo aqui dá M, esse aqui dá 3, e tudo funciona porque a gente sabe que a maior raiz sempre funciona. Agora, se eu escolher alfa igual a minha menor raiz, eu vou escolher alfa igual a menos 3 meios. Então vai ficar assim, ó. M, só que é menos 3 meios, menos 3 meios. Como é um semi-inteiro, isso vai sempre dar um número ímpar, nesse caso, menos 3. Aqui vai ser menos 3 meios mais 3 meios, que é 0. Então dá M, AM
igual a AM menos 2. Tá certo? Mas olha que interessante. Quando eu escolher o meu M igual a 3, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 menos 3 vezes 3 vezes A3. Opa. Né? É igual a A1. Só que esse cara já é 0. E esse cara também já era 0 antes. Então não muda nada. Entendeu? A gente não tem nenhum problema. Quando a gente escolher 4, esse termo não zera. Quando isso aqui for 4 não zera. Quando for 2 não zera. Então não tem problema. A gente tem a segunda solução. Da forma que eu tinha acabado de falar antes aqui agora. Tá certo? Esse aqui é o caso 2BII. Certo? É o caso 2BI. Tá certo? Vamos só dar mais uma espiada no que está acontecendo aqui. Beleza, então a gente está escolhendo o caso em que o nosso Ni, né, isso tudo que a gente está estudando é agora o Ni, deixa eu deixar isso aqui, né? Ni igual a 3 meios, tá certo? Bom, antes da gente chegar nesse 0 igual a 0, a gente tinha o quê? Um pouquinho. Deixa eu ver. Só ver se vale a pena fazer isso aqui. Peraí. 3 vai se transformar com 1. E 1 vai ser 0. Já era 0 aqui. Tá. Não, só vai ficar mais complicado, não vai ajudar a gente muito não. Depois eu organizo um exemplo que vai explicar melhor o que está acontecendo aqui. Ok. Então, pessoal, agora o que a gente precisa é encontrar soluções, deixa eu apagar aqui, no caso em que o lado esquerdo vai para 0 e o lado direito não vai para 0, tá certo? Bom, esse caso é particularmente longo e eu acho que eu vou ter que usar a próxima aula toda para fazer ele, tá? Ele é bem complicadinho, a gente tem que fazer 2 soluções e depois juntá-las todas, tá? Então eu vou deixar isso para fazer na próxima aula e a gente encerra essa aula por hoje aqui. Beleza?